Bem, minhas joias, sejam muito bem-vindos ao canal Bora Comigo. O meu nome é Eric Viana e hoje a gente vai falar um pouco sobre Portugal, que o país luso é conhecido por suas belezas naturais e por suas cidades históricas. Isso não é segredo para ninguém. Mas se tem outra coisa pela qual Portugal é conhecida mundialmente, é por sua gastronomia. E para celebrar essa cultura tão especial, o Patrimônio Histórico e Natural de Portugal promoveu, no ano de 2011, o programa 7 Maravilhas da Gastronomia de Portugal. Inicialmente, 70 pratos foram apresentados, que, por votação popular, foram reduzidos a 21 finalistas, e por outra votação, chegaram aos 7 ganhadores. Mas não era qualquer prato que era aceito na competição. Ele tinha que seguir alguns critérios específicos que iam definir o prato como genuinamente português e que tivesse um comprovado valor histórico tradicional. Para concorrer à votação, eles tinham que seguir os seguintes conceitos. O receituário tinha que ser genuíno e integrante dos valores tradicionais portugueses, tinham que ter pelo menos 50 anos de história, comprovando a sua tradição na história de Portugal, tinha que ser confeccionado em território lusitano e para isso tinham que ser produzidos com matérias-primas utilizadas no nível nacional, regional ou local, assim como produtos agroalimentares produzidos em Portugal. Tinham que constituir uma referência nos hábitos alimentares de uma ou de mais regiões de Portugal. O prato também tinha que ser uma afirmação cultural e econômica de uma ou de mais regiões do país e que constituíssem um suporte da biodiversidade da região. E por último, mas não menos importante, o prato também tinha que representar a diversidade regional enquanto fator de enriquecimento da gastronomia. Depois de toda essa triagem burocrática, chegamos aos 7 vencedores, após, como eu já disse, do processo dos 70 e dos 21. Logicamente não vamos falar de todos aqui, senão o vídeo vai ter 2 horas de duração. Mas se vocês quiserem, posso trazer em outro momento. Os 7 vencedores vão de acordo com as 7 categorias dispostas na competição. São elas: entradas, sopa, peixe, marisco, carne, caça e doces. Então agora, sem mais delongas, vamos conhecer os vencedores. Começamos com as entradas, e a primeira que a gente fala é Alheira de Mirandela. Esse prato tem o seu nome dedicado ao local da sua comercialização e produção, que é a cidade de Mirandela. Esse é o enchido regional mais consumido e mais conhecido de Portugal, e de acordo com a cultura portuguesa, é envolto em mistério. E, além de tudo, único em todo o mundo. A alheira, quando não fazia parte de feijoadas e cozidos, servia por si só como uma refeição, mas o seu uso mais interessante era como entrada aos manjares festivos e domingueiros. A sua função, em português de Portugal é maravilhoso, é servir de empurrão para o que se segue. As alheiras são consumidas depois de irem em brasa suave ou depois de fritas, num pouquinho de azeite e na gordura que vai se soltando. A única categoria que tem 2 vencedores entre as 7 maravilhas da gastronomia portuguesa é a de entradas. Depois das alheiras de Mirandela, falamos agora do queijo da Serra da Estrela. O queijo é composto por poucos ingredientes e é um alimento completo e complexo na biodiversidade vertida do leite cru e inteiro das ovelhas da Serra da Estrela e de Mondegueira. Compõe também a sua produção a flor de cardo e o sal marinho. A produção se dá em um território de 3.120 km, 110 queijarias e 100 mil animais, sendo um alimento histórico que estruturou a vida social, hábitos e tradições das pessoas dessa região. Vários escritores, geógrafos e etnógrafos de Portugal fazem referência à importância do queijo Serra da Estrela. E a tradição do queijo Serra da Estrela é tão grande que até o general romano Lúcullus Modestus e Columela citou a produção no seu primeiro tratado de agricultura. O queijo, que celebra quadras festivas, momentos familiares e o motivo para sentar os amigos, vem ganhando, num passado recente, várias medalhas de ouro em concursos internacionais. O seu nome está reconhecido como denominação de origem protegida em todo o território europeu. Para muita gente pode até não ser janta, mas em Portugal é maravilha gastronômica. Falamos agora do caldo verde. O caldo tem origem no Minho, mas já foi adaptado por todas as regiões e a sua receita foi escrita em verso. O grande escritor português Corrêa de Oliveira define o caldo como núpcias de sustento e de sabor. Aparentemente, todo grande poeta e escritor de Portugal foi fã do bom caldo verde. Entre eles, Fernando Pessoa, Arnaldo Ferreira e Amália, uma das mais importantes vozes do fado português. A importância do caldo se dá na sua participação na música Uma Casa Portuguesa. É tipo a evidência deles.
Tanto que ela fala que é só amor, pão e vinho e um caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. O caldo tem como ingredientes couve galega, batata, azeite, alho, cebola, água, chouriço e sal, sendo preparado num tradicional pote de ferro com a ajuda de uma colher de pau, até estar pronto e a servir nas famosas tigelas de barro portuguesas. Depois desse momento de caldo e poesia, vamos até os mariscos, com o arroz de marisco. O arroz de marisco vem da praia de Vieira de Leiria e é um prato muito conhecido. Atualmente essa praia é um ponto turístico muito procurado pela sua gastronomia, assim como por suas virtudes medicinais das águas e dos banhos de mar muito ricos em iodo. O artesanato e a gastronomia descrevem a riqueza da ligação do homem com o mar, quer nas suas cores vivas dos barquinhos de madeira, quer no sabor do famoso arroz de marisco, prato muito afamado no território português. Procurado pelos seus habitantes e pelos turistas, que têm no arroz de marisco uma forma de visitar mais frequentemente essa praia, esse prato diferencia-se dos restantes por ser servido diretamente num tacho de barro, ainda fervendo. A lagosta, os camarões grandes e os amêijoas conferem ao prato um sabor único de mar, muito bem acolitados com pimenta, coentros e arroz carolino. Só de falar sobre isso já sinto o cheiro de São João. É hora de comentar sobre a sardinha assada. Na Península Ibérica já se reconhecia a importância e o valor da sardinha no século XVI, como se comprova no recenseamento de peixes do litoral lusitano, realizado pelo desembargador Duarte Nunes de Leão no século XVI. Reza a lenda que em 1855 as sardinhas de Setúbal alcançaram menção honrosa na Exposição Internacional de Paris. Em janeiro de 2010, a sardinha portuguesa, de onde se destaca a que é pescada em Setúbal, foi a primeira pescaria na Península Ibérica e na União Europeia a obter o rótulo azul com a certificação de sustentabilidade e de boa gestão dos recursos pescatórios do MSC. Puxar a brasa para a nossa sardinha é, no sentido literal e figurado, um elemento importante e determinante na confecção desse prato em Setúbal. A forma como se ateia e queima o carvão, a colocação das sardinhas com as barrigas para dentro e o assar em lume brando, dando volta na grelha dupla, fazem destas o prato principal da cidade. A sardinha fica ainda melhor quando comida em cima do pão, que também pode ser tostado nas brasas. Agora nós chegamos nas carnes e o escolhido nessa categoria foi o leitão de bairrada. Desde os tempos dos romanos que o leitão assado é conhecido, porém o registro de nascimento comprovado por testemunhos orais e escritos data da década de 1920. Os primeiros locais de venda foram os hotéis de toda a região. São confeccionados na bairrada aproximadamente 3.000 leitões por dia, e o leitão assado é servido em dezenas de restaurantes e preparados por centenas de assadores nas suas casas, trazendo à bairrada milhares de apreciadores durante todo o ano. Ele é temperado com unto, sal, alhos e pimenta, e no forno bairradino, aquecido com lenha, que o leitão vai depois a assar lentamente por cerca de 2 horas, espetado numa vara. Grande parte da sua qualidade deve-se à escolha das raças, como a bizarra, e os vários cruzamentos de raça atualmente existentes. Deve ser cortado em pequenos pedaços, sem que sejam sobrepostos e servidos em travessa com a pele sempre virada para cima. Ele é acompanhado por pequenas batatas cozidas com a pele, laranja e salada. O leitão assado é um produto gastronômico reconhecido pela entidade regional de turismo Centro de Portugal. E como toda refeição, a gente fecha pela sobremesa. Aqui no Brasil, se você perguntar por um prato de Portugal, a chance de alguém responder pastel de Belém é altíssima. E esse foi o escolhido para a categoria de doces. No início do século XIX, em Belém, junto ao Mosteiro dos Jerônimos, trabalhava uma refinação de cana-de-açúcar associada a um pequeno local de comércio variado. Como consequência da Revolução Liberal ocorrida em 1820, em 1834 são encerrados todos os conventos de Portugal, sendo expulsos o clero e os trabalhadores. Numa tentativa de sobrevivência, alguém do mosteiro põe à venda nessa loja os pastéis doces, rapidamente designados por pastéis de Belém. Naquela época, a zona de Belém era distante da cidade de Lisboa e o percurso era assegurado por barcos de vapor. No entanto, a imponência do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém atraíam os visitantes que depressa se habituaram a saborear os deliciosos pastéis originários do mosteiro. Em 1837 se inicia a fabricação dos pastéis de Belém em instalações anexas à refinação, isso seguindo a antiga receita secreta. Essa receita se mantém igual até os dias de hoje e, de fato, a única fábrica verdadeira dos pastéis de Belém consegue, através de uma criteriosa escolha de ingredientes, proporcionar hoje o paladar
daquela antiga doçaria portuguesa. E assim chegamos ao fim das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. Eu imagino que, assim como eu, você também está com a boca cheia d'água. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você também tenha se encantado pelas maravilhas que a gastronomia de Portugal pode lhe oferecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e, claro, se inscrever aqui no Bora Comigo, né? Para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, minha gente.